Amados irmãos e irmãs, celebramos neste domingo a solenidade da Assunção de Nossa Senhora, da Assunção de Maria Santíssima, quando foi levada em corpo e alma para a glória de Deus. Por isso também o título de Nossa Senhora desta solenidade se chama Nossa Senhora da Glória. E, amados irmãos e irmãs, assim a Igreja celebra este dia com grande alegria, pela grande graça, podemos dizer assim, com que Deus quis cumular Nossa Senhora, fazendo assim ela já participar da sua glória antecipadamente, uma vez que Maria Santíssima foi elevada, de corpo e alma ao céu, quando ela terminou a sua missão aqui nesta terra. Ela tinha a missão de ser a mãe do Redentor e interceder como mãe da Igreja nascente. Diz que Maria é mãe de Deus, e também mãe da Igreja, uma vez que ela estava lá em Pentecostes junto com os apóstolos, quando foi enviado o Espírito Santo. E logo após o início da pregação apostólica, Maria ela é assunta ao céu, ou seja, ela é elevada, Ela não sobe por conta própria, como Nosso Senhor, a gente celebra a solenidade da Ascensão, mas sim a Assunção. Maria é assunta, elevada para junto de Deus. E amados irmãos e irmãs, esta solenidade diz respeito a esta verdade de fé, a qual nós devemos acreditar, e qual nós professamos, de que Maria, então, ela já vive na glória de Deus. Por isso também disse já o título de Nossa Senhora da Glória. E, amados irmãos e irmãs, por que Deus deu esse privilégio, essa graça especialíssima, praticamente exclusiva, somente a Maria Santíssima? Por que Ele deu esta graça a ela? Por que Ele já a fez participar de corpo e alma da sua glória? E aqui temos de entender, amados irmãos e irmãs, a missão de Nossa Senhora. Se não compreendermos qual a missão que o Senhor deu a ela e o quanto ela correspondeu a esta missão, ou seja, o quanto ela buscou viver no segmento do seu filho, o quanto Nossa Senhora conseguiu fazer o Evangelho como vida, na vida dela, ela que foi aberta à graça de Deus, que foi cheia desta graça desde a sua concepção. Nós entendemos que Deus já fez a Maria Santíssima Imaculada, ou seja, sem nenhum pecado, e ela permaneceu assim por toda a vida. Mas, além de ser imaculada e toda santa, Maria Santíssima, ela correspondeu de modo perfeito à graça de Deus durante toda a sua vida. E assim ela soube dar o seu sim ao anjo Gabriel na Anunciação, quando ela diz, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ela que gerou o Verbo eterno no seu ventre e deu à luz o Filho de Deus, ela que colaborou de modo mais especial na nossa salvação, dando a vida a nosso Senhor Jesus Cristo e educando e fazendo-o crescer, ela que acompanhou nosso Senhor durante todo o seu ministério público, ela que esteve com nosso Senhor na hora da sua paixão, na hora redentora. Vemos que Maria Santíssima, ela se fez toda de Deus, totalmente para Deus, e confiou em Deus mesmo quando ninguém mais confiava. Ela, mesmo com o filho morto nos braços, não desacreditou. Sabia que Deus, que tinha dito a ela por meio do anjo, para Deus nada é impossível. Sabia ela que seu filho iria ser salvo da morte, mas não sabia como. Isso é um mistério que Deus guardou, a ressurreição, para quando Cristo ressuscitasse. Mas ela que tinha ouvido o seu filho falar várias vezes, queria ser morto, entregue, mas ao terceiro dia ressuscitaria. Nossa Senhora não perdeu a fé
nem mesmo quando Cristo foi sepultado. Ela sempre acreditou. E, por ser tão fiel, amados irmãos e irmãs, assim Deus quis dar a ela, que não tinha pecado, dar a ela aquela graça daqueles que não cometem pecado, que é a glória eterna, a glória do céu em corpo e alma. O seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, ele ressuscitou, recebeu um corpo cheio de glória, como primícia do nosso, ou seja, Jesus ressuscitou por primeiro, para mostrar qual seria a nossa ressurreição, e quis dar a mesma glória para a sua Mãe Santíssima. Então essa solenidade diz respeito a isto, amados irmãos e irmãs, que Nossa Senhora, por não ter nenhum pecado, mesmo quando morreu, ou seja, quando chegou o seu fim aqui nessa terra da sua missão, a sua passagem daqui para a eternidade, Maria Santíssima não conheceu o quê? A corrupção da morte, a corrupção do pecado, que é o salário, né? O salário do pecado é o quê? É a morte, a corrupção da morte, é o nosso corpo que se corrompe no sepulcro, porque ele já não tem mais aquela graça da origem com que ele foi criado por Deus. Mas como Maria não tinha nenhum pecado, ela então foi preservada da corrupção da morte. Então, a morte de Nossa Senhora, ou também a tradição costuma dizer a sua dormição, porque para diferenciar da nossa morte, né, que nós morremos e aguardamos a ressurreição no último dia. Maria disse que a sua morte foi como que um sono, mas ela deitou, dormiu para a eternidade, e o seu corpo e a sua alma foram levados para o céu, para a eternidade, onde ela agora habita. Por isso que nós temos o sepulcro dos mártires, o túmulo dos santos, mas nós não temos um túmulo de Nossa Senhora, porque não existe, ela não está sepultada em nenhum lugar, porque seu corpo e sua alma já foram levados para a glória do céu, e ela já participa desta realidade. E amados irmãos e irmãs, esta graça que Deus deu a Nossa Senhora a faz ser para nós um grande modelo para a nossa esperança. Ela se torna uma fortaleza para nós. Essa solenidade quer recordar não só o que Deus realizou em Maria, porque Ele antecipou na sua mãe aquilo que Ele quer realizar em cada um de nós. Todos nós, amados irmãos e irmãs, somos chamados para viver na glória de Deus, para um dia participarmos em corpo e alma dos novos céus e da nova terra. Então, Maria assunta ao céu é já uma garantia de que também nós um dia estaremos na glória divina. E estaremos como? Se vivermos tal como ela viveu, ou seja, se nós buscarmos a fidelidade a nosso Senhor Jesus Cristo, se buscarmos amá-lo, se vivermos tal como nosso Senhor assim nos ensinou. E vejam, amados irmãos e irmãs, Nossa Senhora é esse grande exemplo para nós. Ela está presente em toda a vida de Jesus, mas os evangelhos fazem poucas menções a ela. E ela vive a sua fidelidade mais perfeita. Expressamos bem, Nossa Senhora viveu muito mais perfeita que os apóstolos. Eram cheios de pecados, exageros. O Senhor custou muito para convertê-los e moldá-los na sua graça. Muito diferente de sua Mãe Santíssima, que era dócil a todas as suas palavras. Ela aparece menos que os apóstolos nas Sagradas Escrituras. E Nossa Senhora vive esta humildade de servir a nosso Senhor. Nossa Senhora é exemplo de entrega a Deus no desapego deste mundo, ou seja, de viver a pobreza, de viver a humildade, a modéstia, sem que isso seja um peso, um incômodo, de assumir as adversidades e contrariedades. Pensemos que Nossa Senhora, quando aceitou ser mãe do Salvador, já tinha uma contrariedade na sua vida. Falar para José
que ela tinha concebido do Espírito Santo. Logo que estava para nascer nosso Senhor, foi ao recenseamento, não havia lugar para nascer o Salvador. Teve que improvisar uma estrevaria, uma manjedoura, porque as hospedagens estavam todas lotadas. Logo, no primeiro ano de Nosso Senhor, Herodes já começa uma perseguição e tem de abandonar tudo, ir para o Egito. E depois pensemos em tantas outras cenas do Evangelho que vemos Nossa Senhora guardando no seu coração, oferecendo a Deus com fé, com graça, as contrariedades, as adversidades. E aí pensemos em nós, amados irmãos e irmãs, como nós nos portamos. E essa solenidade nos recorda justamente o céu, recorda-nos que a nossa vida, a fidelidade que temos a Deus aqui, a caridade que nós vivemos aqui, as boas obras que por amor a Deus e ao nosso próximo nós praticamos aqui nesta terra, elas têm a sua recompensa no céu. De que o nosso esforço no arrependimento dos pecados, na conversão de vida, de que o nosso amor a Deus e desapego deste mundo, de que a nossa vida voltada para Deus e para os irmãos, que o nosso olhar atento aos que mais precisam, aos mais pobres, aos mais simples, como Nossa Senhora canta no Magnificat, que também é para onde Deus olha. Tudo isto, amados irmãos e irmãs, tem uma recompensa, tem um sentido, tem uma glória que nos aguarda. E aí, amados irmãos e irmãs, essa solenidade nos recorda algo que às vezes este mundo e o maligno tentam nos fazer esquecer das coisas do alto, da vida eterna. Quando nós pensamos no céu, quando recordamos da glória eterna que vamos receber, amados irmãos e irmãs, qualquer sacrifício, qualquer contrariedade, qualquer cruz se torna leve, suave, porque entendemos que vale a pena, nesta vida, nos sacrificar, nos doar, perdoar, viver a misericórdia. Vale a pena qualquer coisa nesta terra para alcançar o céu. E aí nós começamos a oferecer a Deus com mais paciência as contrariedades. Nós começamos a ter alegria nas adversidades. Agora, vejamos bem, quando perdemos o céu de vista, até as coisas boas nos cansam. Até as coisas corretas parece que não são suficientes. E quando perdemos a vida eterna da frente dos nossos olhos, até se chove ou se faz sol, vira um incômodo. Coisas que nem deveríamos nos importar tanto, porque é parte da natureza, a gente nem controla nada. E aí, as adversidades e cruzes viram murmurações na nossa vida. A gente acha que Deus tinha que evitar a gente de sofrer, de passar necessidade, tribulação, doença. E aí então, quando perdemos de vista o céu, qualquer esforço parece que vira a coisa mais absurda. Qualquer pedrinha se transforma numa montanha para atravessarmos. Então a Assunção de Nossa Senhora vem recordar-nos de qual é o fim, o sentido da nossa vida. É Deus. E quando caminhamos para Deus, a nossa vida, ela toma uma outra cor. Nosso coração se inflama com um calor ardente. E aí sim nós desejamos nos unir mais a Deus, desejamos
desapegar deste mundo, vencer as tentações. E até nisso, amados irmãos e irmãs, essa solenidade vem nos recordar, porque Maria, ela venceu o demônio, ela venceu o pecado, ela venceu a morte. Os inimigos que nos atormentam, como lembra São Paulo. Nós também já fomos libertos do pecado. Quando nós fomos batizados, no meio do nosso batismo, recebemos a graça de Deus, de ser seus filhos e filhas. Nós já não somos mais escravos do maligno, porque nosso Senhor nos tomou para si no seu sacrifício redentor da cruz, ou seja, o tentador não tem mais domínio sobre nós. Embora ele possa oferecer as tentações, nós temos a graça e a liberdade de dizer não. Só sofremos ainda por um último inimigo, a morte, porque nós ainda temos que sofrer a corrupção da morte. Se nós partirmos, ainda sofremos ela. Mas nós não a sofremos como sofrem os que não têm fé. Nós não desesperamos antes da morte. Ela é uma inimiga que ela não tem mais vitória sobre nós, embora ainda ela pareça nos vencer. Por que ela não tem vitória sobre nós? Porque nós, no último dia, iremos ressuscitar, iremos vencer ela, viveremos eternamente. É para isto que Deus nos chamou. Ela ainda neste tempo parece nos vencer, mas na eternidade ela não nos vence mais. E Maria venceu a morte quando passou por ela e foi em glória, em corpo e alma, ao céu. Então, amados irmãos e irmãs, persistamos na nossa vida de oração, de fidelidade a Deus, persistamos na nossa conversão diária, no arrependimento dos nossos pecados, no desapego deste mundo. Perseveremos numa vida de boas obras, de virtudes, porque cada esforço que fazemos tem grande valor para Deus e tem uma grande recompensa, uma recompensa que nós não merecemos. Por isso que é graça, não é mérito seu, e que Deus garante a nós, que Ele dá a nós porque nos ama. Peçamos que Nossa Senhora da Glória interceda por nós, para que assim como ela alcançou a glória eterna no céu, nós também, perseverando na fé, no amor ao seu Filho, possamos também participar da mesma glória que ela. Amém.